Liderança quebrada e chamada restaurada. Seja muito bem-vinda a mais uma aula. E nessa aula eu quero falar que Esther não foi rainha porque era forte, mas porque foi obediente ao tempo de preparo. Há uma dor silenciosa que habita o coração de muitas mulheres que lideram. O peso de parecer forte e quantos lidam com áreas quebradas por dentro. E essa é uma realidade de muitas Esther hoje. Muitas mulheres que foram chamadas, posicionadas, preparadas por Deus, mas que por dentro ainda carregam rachaduras da identidade, feridas da rejeição, traumas do passado ou crises silenciosas de insegurança. Esther não foi rainha porque era forte, ela se tornou rainha porque foi obediente ao processo, ela aceitou o tempo de preparo, ela não resistiu à formação e por isso ela foi levantada com autoridade no tempo certo. O que precisamos entender hoje é que a liderança vem de Deus, não nasce na performance, nasce na obediência. Deus não usa mulheres perfeitas, ele usa mulheres disponíveis. Mas a liderança quebrada, ela precisa passar por restauração antes de ser restaurada. Porque se você tentar liderar sem curar, o chamado vai se tornar um peso. Você vai confundir ativação com sobrecarga. Você vai se cobrar um padrão que Deus nem está te cobrando e vai exigir de outras mulheres o que não conseguiu viver em paz. E não é assim que funciona, mulher. A história de Esther começa no anonimato. Antes do palácio havia um processo, havia a esterilização da alma, o preparo dos perfumes e a obediência a instruções, a escuta sensível. Em Esther 2,15 diz que ela não pediu nada, senão o que o eunuco havia lhe aconselhado. Isso revela uma mulher que sabe ouvir, que sabe se posicionar, que entende que influência não é pressa, é preparo. A liderança quebrada é aquela que tenta sustentar o chamado sem sustentar a comunhão. É aquela que confunde ministério com movimento e voz com visibilidade. Mas a chamada restaurada nasce na vulnerabilidade diante de Deus. Você só será levantada com poder se primeiro for tratada de verdade. O tempo de restauração não é um castigo, é um cuidado. É Deus te dizendo, eu quero te levantar, mas sem as rachaduras que comprometam o peso da sua unção. Muitas mulheres querem a coroa sem viver o processo. Querem a voz de autoridade sem o silêncio do secreto. Querem a cadeira do palácio sem passar pelo esconderijo. Mas Esther foi posicionada porque aceitou ser moldada. E não entrou em cena antes do tempo. Ela não se expôs fora do lugar. E quando chegou o momento, ela não se apresentou como rainha, ela se apresentou como intercessora. Sua liderança foi restaurada porque o seu coração foi quebrado. E o coração quebrado diante de Deus é solo fértil, mulher, para uma autoridade que o inferno não vai resistir. Talvez você se identifique com essa dor. Talvez você esteja servindo, falando, conduzindo, mas por dentro está exausta, insegura, com medo de não dar conta. Hoje, Deus não está chamando para o tudo, mas Ele está chamando para se voltar para Ele. Porque é na presença que a liderança se alinha, é na obediência que a força volta, é na humildade que a autoridade se estabelece. Não tente sustentar um chamado ferida, mulher. Não tente carregar mulheres se você não está sendo cuidada por Deus. O tempo de restauração é necessário. E a boa notícia é que a unção não te deixou. Ela só está aguardando o seu realinhamento. Esther foi chamada não apenas para reinar, mas para proteger uma geração, uma nação toda. E você também. Mas antes de liderar uma comunidade, Deus quer restaurar você. Porque uma mulher restaurada, ela lidera com leveza, ela intercede com autoridade e caminha com paz. Isso nos ensina que o reino de Deus, a autoridade não se conquista, ela se recebe. E só recebe quem é confiável aos olhos do Pai. Muitas mulheres hoje estão cansadas porque estão tentando liderar pela força, pelo controle ou pela necessidade da aprovação. Mas o trono que Deus prepara só pode ser ocupado pela essência. A Bíblia não diz que Esther, ela se candidatou. Ela foi levantada, conduzida pelas mãos invisíveis em uma posição de... Ela não se autopromoveu, não fez campanha, não pediu um lugar. Ela apenas obedeceu à voz do Pai, obedeceu à voz do seu mentor. Então, amadas, essa é uma das mais
preciosas lições que podemos aprender sobre a liderança do reino. Quem força o lugar pode até entrar, mas não permanece. Quem obedece ao tempo, ao processo, à voz de Deus, é sustentada pela graça. E porque foi obediente no tempo, Esther foi promovida no tempo certo. Porque foi obediente no oculto, enquanto outras buscavam aparência, ela cultivava a essência. Então, meu convite para você nessa aula é para de olhar para aquilo que vai te autopromover e olhar para quem vai te promover. E isso só vem de Deus, isso só vem do secreto.